Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles, no nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento. Aqui no digital, olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Receba daí toda essa energia positiva que a gente emana daqui e, claro, que possamos entregar nos nossos dias e nos dias de todas as pessoas que nos acompanham. Galera, hoje, dia 19 de março, acabando o trimestre. Galera, você que ainda não fez a imersão de planejamento aqui da Mindset Digital para o ano de 2026, olha só, ainda está disponível lá no canal da Mindset Digital no YouTube, então não perde tempo, vai lá no canal da Mindset Digital no YouTube e pesquisa lá pela imersão de planejamento, e aí você vai se deparar com 3 aulas, 3 aulas completinhas e, claro, se você assistir essas aulas, colocá-las em prática, a sua jornada, eu tenho certeza, porque as pessoas que estão colocando em prática já estão percebendo a diferença de avançar, de dar passos constantes dentro da jornada do digital. Porque, olha só, galera, seria muito simples para mim, para Mindset Digital, trazer conteúdos aqui diariamente para você que não favoreceriam nada a sua jornada no digital. Galera, poderia trazer aqui conteúdos que favoreceriam comercialmente os interesses da Mindset Digital, pura e simplesmente. Mas, lá atrás, quando eu comecei no digital, eu me deparei com essa dor. Com essa mesma dor que você provavelmente deve sentir. A gente muitas vezes se sente sozinho, se sente perdido nessa jornada do digital, sem saber o que fazer, sem saber qual botão apertar, em que momento apertar. Galera, e aí, olha só, a gente traz aqui diariamente conteúdos, dicas, informações para que você, respeitando o seu momento, porque o que importa pra gente aqui é você avançar no seu momento dentro da sua, a exclusiva jornada digital que você trilha aqui dentro. Galera, inclusive esses dias, a gente trouxe aí alguns conteúdos que mostra, que as pessoas muitas vezes estão mais em busca de facilidades, quer apertar 2, 3 botõezinhos e ficar rico, coisa que não acontece, e aqui no podcast você recebe esse tipo de informação, e não só isso, seria muito simples eu ficar aqui só falando que não dá certo, mas a gente traz as soluções também e prova disso. Uma delas, uma dessas soluções é lá a imersão que eu acabei de indicar. Quer ver uma outra prova disso? Vamos supor que você não tenha experiência nenhuma dentro do marketing digital. Pois é. Se você visita o portal do Instituto Digital Brasileiro diariamente, tem que visitar todos os dias, você vai se deparar com vagas, oportunidades de emprego em trabalho home office. Galera. E muitas dessas vagas para pessoas sem nenhuma experiência. Pois é, galera. Então, olha só, já deixa aí anotado no seu planner, na sua agenda. Põe o despertador para tocar aí quando você acordar, você já visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro. E claro, além dessas vagas, oportunidades, a gente publica todos os dias notícias sobre o mercado de trabalho digital. Alguma atualização, inovações, como você se comportar, por exemplo, numa entrevista home office, Porque muitas vezes a pessoa até sabe se comportar numa entrevista de trabalho, mas presencialmente. Mas e como você deve se comportar, o que você deve fazer, qual ambiente, o que você faz, o que você não deve fazer numa entrevista virtual.
Pois é, porque geralmente, né, na maioria dessas vagas, tanto os processos seletivos, assim como essas reuniões, né, para conhecer mais de perto ali os candidatos, são totalmente virtuais. Existem padrões que a gente deve seguir, claro, para não perder a nossa oportunidade de conseguir uma vaga dessas. Galera, é assim que caminha a inteligência artificial e é assim que você, mesmo sem experiência, você conquista seu espaço nesse promissor mercado. Galera, por falar em promissor mercado, vamos responder o Quiz Mindset Digital que você recebeu ontem, exclusivamente aqui no grupo de transmissão da Mindset Digital, com a seguinte pergunta. A lei de número 15.211/2025 leva o nome de qual influenciador da internet? Para quem não sabe, galera, a lei 15.211/2025 é uma lei da ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Olha só. E ela entrou em vigor agora, ainda esse ano, tá? Em março, nesse mês de março aqui de 2026. E ela serve para proteger crianças e adolescentes online, exigindo verificação de idade mais robusta, vinculação de contas de menores de 16 anos para as contas dos seus respectivos responsáveis, proibição de publicidade predatória e remoção rápida de conteúdos nocivos, impondo multas severas às plataformas que não cumprirem, impactando diretamente jogos como Fortnite, League of Legends, redes sociais, blogs. Galera, pois essa é a lei. E olha só, isso deu o que falar, principalmente no ano de 2025. Por quê? Porque um dos influenciadores que está aqui embaixo, aqui no quiz, nas respostas do quiz, um deles foi responsável por produzir um vídeo, mostrando que os pais, né, a maioria dos pais não sabiam os riscos que seus filhos corriam estando dentro de chats desses jogos. Entre eles, inclusive, na nossa última mentoria do sábado, né, na nossa mentoria Mindset Box, que é ao vivo dentro do Zoom, que você tem contato diretamente comigo, a gente falou inclusive sobre isso, né, porque o influenciador, a resposta correta é a segunda opção. Felipe Bressamim, né? Que é o Felca. Ele produziu esse vídeo em 2025 e ele denunciou muitas pessoas, inclusive em outros influenciadores, tá, galera? E aí, essa lei 15.211/2025 está sendo chamada de Lei Felca, exatamente por conta desse vídeo que ele produziu, denunciando tanto plataformas, assim como outros influenciadores envolvidos com pedofilia. Galera, o negócio é sério, hein? O marketing digital é muito sério. E claro, um influenciador, até de forma despretensiosa, ele faz uma denúncia dessa, e a denúncia desse vídeo do Felca foi tão absurda para a sociedade e também para as Big Techs. Por quê? Porque ele mostrou nesse vídeo como o algoritmo ele já começa a entender quando um usuário ele entra numa rede social dessa para finalidades predatórias. Galera, pois é. Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Anotou no seu Planner 2026 da Mindset Digital? Então continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá! E você que ainda não faz parte do Mindset Box, chama o nosso time de suporte e pede seu link com valor promocional por tempo ilimitado de 27
R$17. Galera, não fica fora não.